Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 5 de maio, estamos no 6º domingo da Páscoa, iniciando a segunda semana do Saltério. Domingo, dia do Senhor, dia de reunirmos a nossa família em torno do altar, dia de nos confraternizarmos em família, mas também dia de fazer a Lexia Divina, dia de meditar a Palavra de Deus, de estar em comunhão com a nossa igreja, nessa unidade, buscando cada vez mais essa escuta atenta daquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós e não deixando de praticar, de exercitar a leitura orante. Mesmo se domingo é um dia de folga, um dia de descanso, mas não é dia de descansarmos a Palavra de Deus, é dia de irmos à missa, de irmos à Santa Igreja, para estarmos em comunhão, para escutar a Palavra de Deus, deixar que a palavra caia no nosso coração. É dia de você divulgar o link da Lexia Divina, convidar outras pessoas a conhecerem a Palavra de Deus, a adentrarem naquilo que a nossa igreja nos ensina. Mas para nós em comunidade, domingo não é descanso. Domingo é dia de missão, dia de anunciarmos a Palavra de Deus, de anunciarmos a toda a criatura e a todos os povos o quanto Deus é bom, o quanto Deus nos escolheu e o quanto Ele nos ama. E hoje a liturgia da igreja, nesse 6º domingo, da Páscoa, dia 5 de maio, vai nos trazer na primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o dizendo: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça a qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. A leitura de hoje, vai justamente Deus que está com todos aqueles que procuram, de coração sincero, praticar a justiça, sem fazer caso da separação entre os povos, credos, culturas. Então, vai nos mostrar nessa primeira leitura que, da mesma forma, o anúncio do Evangelho não deve fazer qualquer tipo de acepção ou de restrição de pessoas. Muito pelo contrário, confirmando as palavras de Pedro, o dom do Espírito Santo não está reservado só a alguns. O dom do Espírito Santo não está reservado só a uma elite, só a uma equipe ou só a algumas pessoas, mas ao contrário. O dom do Espírito Santo é um dom precioso que é destinado a todos, a cada um de nós, e todos nós devemos acolher. Então, de fato, nessa leitura, Pedro vai exortar, ele vai ensinar ao povo a não fazer nenhuma distinção, mas ao contrário, a aceitar, a acolher, a anunciar o Evangelho. E aí, de fato, o dom do Espírito Santo que foi dado a Pedro também é derramado a cada um de nós hoje, O Espírito Santo é esse que nos ensina a entrar nessa escuta de Deus. E nesse mês de maio vamos entrar na grande novena do Espírito Santo, na novena de Pentecostes. Então peçamos ao Senhor a graça que de fato tenhamos um coração aberto e anunciemos esse dom do Espírito Santo a todas as pessoas, sem escolhermos, sem fazermos acepção de pessoas. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Então, cantemos ao Senhor hoje o nosso canto de gratidão, o nosso canto novo. Por quê? Porque, como diz o salmista, o Senhor fez prodígios, mas o Senhor também realizou maravilhas no meio de nós. O Senhor realizou a sua obra e nós tocamos na força de Deus, né? O seu braço que é forte e que é santo, como diz o salmista, que nos ajuda todos os dias a alcançarmos de vitória em vitória, a ultrapassarmos as nossas dificuldades, a vencermos as batalhas do dia a dia, as perseguições, as calúnias, todas as dificuldades. Então o salmista hoje nos faz de fato louvar e agradecer a Deus, mas sobretudo, como diz a segunda estrofe, o Senhor que nos faz conhecer todos os dias a sua salvação e a relembrarmos que o Senhor nos salvou e continua nos salvando dia a dia. Por isso somos convidados, junto com os confins do universo, a contemplar a obra de Deus em nossas vidas, a aclamar esse Deus que tudo fez, tudo faz, que criou eu, você, né, o mundo inteiro e que hoje nos permite estarmos aqui em sua presença. A segunda leitura de hoje ela é retirada da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, na leitura de hoje, na carta de São João, ele vai afirmar que Deus é amor. E a prova mais concreta disso é que ele enviou o seu Filho para nos salvar, para cada um de nós e para que tenhamos, sobretudo, vida. Então, qual foi o maior amor do Senhor com cada um de nós? O maior amor de Deus? Enviar o seu Filho. Dar o seu Filho para nos salvar e para nos dar a vida. Somente quem ama pode conhecer a Deus. E por quê? Porque Deus é amor. E o amor está no coração de cada um de nós. O amor do Senhor está no coração do homem, né? E sem amor, sem essa abertura, Deus não existe no nosso coração. Deus nada pede para si, pede apenas que amemos como Ele amou e como Ele nos ama. E assim que demonstraremos uns para com os outros o amor do Senhor e que conhecemos Ele, por isso podemos testemunhar esse amor a cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Nesse evangelho, volta o ensinamento que teve na segunda leitura, que é o amor que deve existir entre cada um de nós, entre a comunidade cristã. E aqui o exemplo que nos é dado pelo próprio Jesus é que ele convida seus discípulos a aprender dele a amar. Pois amando uns aos outros, assim como ele aprendeu do Pai e ama os seus. Quando guardamos e amamos os seus mandamentos, nós conhecemos Jesus e ele nos põe de fato em pé. O Senhor que nos chama a desejarmos ser seus amigos e não os seus servos. Ele vai nos ensinar de fato que
Ele não quer que sejamos apenas servos, mas amigos íntimos do Senhor. Então, para isso é necessário que estejamos permanentemente unidos, né, a Ele. E assim extrairmos a seiva, né, que dá força para amarmos uns aos outros e, sobretudo, para testemunharmos esse amor do Senhor com cada um de nós. Então, neste domingo, dia em que somos convidados a levar o amor e amar como Jesus nos amou, façamos esse gesto uns com os outros, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Tenhamos um belo domingo abençoado neste dia e que Deus os abençoe.